Então vamos lá, esse é o gabarito da lista 1 e ele diz assim, na verdade você pode acompanhar lendo a questão e eu já vou partir então direto para a resposta. Se você igualar a soma dos valores da diagonal e da coluna que se cruzam no quadrado com o mesmo número, a gente vai ter o seguinte, 26 mais 14 igual a x mais 13. E aí, rapidamente você chega que o x é igual a 27. Beleza? Então a questão 1, relativamente tranquila, tá certo? Na questão 2, de acordo com o enunciado, é só você fazer as operações inversas. Então, se você fizer as operações inversas, você vai fazer 220 mais 5, vai obter 225. Depois você vai pegar o 225 e vai dividir por 3. Vai obter 75. Depois você vai pegar 75 e vai tirar 1. Vai obter 74. E vai pegar o 74 e dividir por 2. E aí vai obter o 37, gabarito, letra A, porque 37 é um número primo. Então a questão 2 também tranquila aí. Tudo bem? Bom, nessa questão ele quer saber o valor dessa soma aí, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse 9 e desmembrar. Então vai ficar 2 elevado a 2003 vezes 3 elevado ao quadrado elevado a 1001, ou seja, 3 elevado a 2002. E aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa com o 2. 2 elevado a 2002 vezes 3 elevado a 2003 mais 2 elevado a 2002 vezes 3 elevado a 2002 sobre 2 elevado a 2002 vezes 3 elevado a 2003, tá certo? Bom, feito isso agora, a gente vai fazer as simplificações necessárias. Então vai ficar 2 em cima, 3 embaixo, 2 terços. E aqui vai ficar 1 terço. Então isso aqui vai ser igual a 1. Gabarito, letra C. Então, nessa questão, ele pede aí o valor da área do triângulo BFG, tá certo? Bom, a área do triângulo BFG, que é essa área aqui, eu preciso da base dele, eu vou usar a base x, e preciso da altura do BFG, que é essa altura aqui. A altura dele vale meio. Então, basicamente, eu tenho que achar aí o valor de x. E achar o valor de x é relativamente simples, porque você vai fazer que a área do triângulo ABG é semelhante à área do triângulo AF, e eu vou chamar aqui embaixo de M, AFM, tá certo? E aí vai ficar x está para a raiz de 3 sobre 2, assim como 1 está para 3 meios, que é a medida total, tá certo? Então vai ficar x igual a raiz de 3 sobre 3. Como eu quero a área é pegar o x, raiz de 3 sobre 3, multiplicar pela altura, que vale meio, e dividir isso aí por 2. Tá certo? Então, desculpa, a área não é essa não. Deixa eu cortar aqui. A área é x vezes meio. Só que o x é a raiz de 3 sobre 3. Então vai ficar raiz de 3 sobre 12. Tá certo? Letra D de dado. Nessa questão ele fala que o gráfico é rodado, quer dizer, o gráfico é rotacionado, né? Então vamos tentar aqui fazer um esboço desse gráfico de x2 menos 5x mais 9. Bom, primeira coisa que a gente tem que perceber é que o delta é negativo. Então, quer dizer, essa parábola ela não corta aí o eixo x. E quando o x é 0, o y é 9. Então, ela corta aqui no 9.
a gente pode achar a abscissa do vértice, que é menos b, que é 5, sobre 2a, que é 2, e o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, que vai ser igual a, o delta vai ser 25 menos 36 dá menos 11, então vai ficar 11 quartos. Então, o vértice é o 5 meios e o 2, alguma coisa. Então, o gráfico é mais ou menos assim. Esse aqui é o vértice, que é o ponto 5 meios e 11 quartos, tá certo? Bom, ele fala que esse gráfico ele é rotacionado de 180 graus em torno da origem. Então, basta você ver o seguinte, olha só. Esse ponto aqui, por exemplo, imagina aqui, vou botar aqui em amarelo. Imagina aqui um ponto, e aqui o ponto A. O que é rotacionar de 180 graus em torno do ponto M? É esse camarada fazer isso aqui. Ele vai parar lá numa linha. Então, ele rotacionou de 180. Então, eu tenho esse ponto, aqui é a origem, e ele diz que vai rotacionar de 180 graus em torno da origem. Então, esse ponto vai fazer isso, ele vai vir parar aqui. Se esse é o ponto 5 meios, 11 quartos, então esse ponto aqui vai ser quem? Né? Ó, se aqui é o 5 meios e aqui é o 11 quartos, então esse ponto aqui é o menos 11 quartos, tá certo? E a abscissa desse ponto aqui é o menos 5 meios. Ou seja, eu estou falando de uma nova parábola que ela vai passar a ter como vértice menos 5 meios e menos 11 quartos. E aí é que vem o pulo do gato, porque o que aconteceu com um ponto da parábola? Ele era o ponto XY, ele era um ponto XY, e quando você rotaciona de 180 graus, ele passa a ser que ponto? Ele passa a ser menos x menos y. Então, na prática, é fazer o quê? Na prática, é pegar a equação que ele deu, no lugar do y você coloca menos y, e no lugar do x você coloca menos x. Então, vai ficar menos y igual a menos o quadrado de x, menos 5 vezes menos x, mais 9. Pronto, vai surgir a nova equação. Então, a nova equação vai ser y igual, aqui vai dar mais x2, com menos lá, menos x2. Aqui vai ficar mais 5x, com menos vai ficar menos. E aqui é mais 9, com menos vai ficar menos 9. Então, o gabarito, menos x2, menos 5x, menos 9. Gabarito, letra E. Tudo bem? Então, esse é o pulo do gato, né? Rotacionou de 180 graus em torno da origem. O que era x você substitui por menos x, o que era y você bota menos y. Bom, essa questão aí, ela pode ser muito rápida ou ela pode ser muito demorada, dependendo de como você vai caminhar. Agora, uma coisa é certa. O ideal para você caminhar mais rápido com essa questão é você dominar o comprimento da tangente comum a duas circunferências. Tá? Isso é indiscutível. Saber isso vai te ajudar bastante. Saber o comprimento da tangente comum. Então, você tem aqui uma tangente comum, que eu chamo de x, em função do raio A e raio B. Então, vamos lá. O raio forma 90 graus com a tangente, aqui vale A, aqui vale B, e aqui vale A mais B. Como é que faz para achar x? Simples. Te traço aqui uma paralela a A mais B. E aí agora aqui você tem um triângulo em que esse cateto é B menos A. Então vai ficar x ao quadrado mais B menos A ao quadrado igual a A mais B ao quadrado. Então x ao quadrado vai dar 4ab. Então x é 2 vezes a raiz de AB. Ou seja, o comprimento da tangente comum a duas circunferências, tangentes exteriormente, é 2 vezes a média geométrica dos raios. Tá, e o que isso vai ajudar? Isso vai ajudar pelo seguinte, vamos colocar ela maior aqui. Colocando ela maior aqui, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com exatamente isso. Ó. Daqui até aqui é o comprimento da tangente comum de C1 e C3. Como o raio de C1, ele falou que vale A,
e o raio de C3 a gente vai dizer que vale R, então essa medida aqui é 2 vezes a raiz quadrada de AR. Ok? Essa medida aqui, que é a tangente comum. A mesma coisa acontece daqui até aqui. Então, a tangente dessa aqui, o comprimento dessa tangente comum é 2 vezes a raiz de BR. Por quê? Porque eu já sei que um raio é B e outro raio é R. Bom, aí agora eu tenho que tentar relacionar isso pelo seguinte. Eu não estou mais falando de um comprimento de uma tangente comum, mas eu estou dizendo o seguinte, olha para cá. Que, deixa eu fechar aqui, que esse segmento todo aqui vale 2 raiz de AR. Então, quer dizer, se você descobrir quanto é que vale esse, você chama esse camarada aí, soma esse camarada com 2 vezes raiz de BR e iguala 2 vezes raiz de AR. Bom, então o nosso desafio agora é achar esse pedacinho aí, esse pedacinho último aqui que a gente desenhou. Vou chamar aqui de Y, tá certo? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai adotar o mesmo princípio que a gente vem fazendo até aqui. Esse cara aqui é B, essa medida aqui vale A mais B, e essa medida aqui vale Y. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, para achar o valor de Y. Brenner, quanto é que vale esse pedaço que vai daqui até aqui? Esse pedaço, ele vale quem? Olha, tudo isso aqui é 2R. É só olhar aqui para baixo que você vai ver. 2R. Se eu já tenho aqui que mede A, então sobrou daqui para cá 2R menos A. Tá certo? 2R menos A. Como aqui vale B, então esse pedaço vale 2R menos A menos B. Tá certo? Pronto. Então agora eu vou aplicar o Pitágoras. Y ao quadrado mais o quadrado de 2R menos A menos B é igual ao quadrado de A mais B, né? Que é a hipotenusa. E aí, eu vou achar o valor de Y, vou somar com 2 raiz de BR e vou igualar a 2 raiz de AR. Então, desenvolvendo isso aqui, você vai achar o valor de Y. Então, vamos lá. Y ao quadrado. Vamos passar isso para o outro lado aqui. Vou passar isso para a próxima expressão. Passar ele para cá. Bom, o que eu tenho aqui é uma expressão que é a expressão que envolve, por exemplo, esse produto notável aqui. Tá? Ou você pode fazer diferença de quadrados. Então, ou você sabe o produto notável, que é esse aqui. Esse você tem que saber para o concurso. E aí vai ficar y ao quadrado mais quadrado primeiro, mais quadrado segundo, mais quadrado do terceiro. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então menos 4RA. Mais 2 vezes o primeiro pelo terceiro, então menos 4RB. E mais 2 vezes o segundo pelo terceiro, então mais 2AB. Igual a A2 mais B2 mais 2AB. Então, eu vou ter y ao quadrado é igual. Ora, A2 e B2 vai contar com A2 e B2. 2AB corta com 2AB. Então, vai sobrar do outro lado 4RA mais 4RB menos 4R2. E o y, então, é a raiz quadrada disso. Pronto. Agora, eu finalizo a questão fazendo que o y mais 2BR é igual a 2 raiz de AR. Ou seja, esse camarada aqui, esse camarada, mais 2 raiz de BR
é igual a 2 raiz de AR. E o objetivo é achar o valor de R. E isso a gente vai fazer aqui na próxima tela. Você fala, mas é muita coisa, né? Você tem que fazer em quantos minutos? Bom, isso aqui já é uma questãozinha que dá um pouco mais de trabalho, né? Bom, como é que resolve isso aí? Vamos lá? Para resolver isso aí, você pode fazer o seguinte, você pode passar o 2BR para o outro lado e levar os dois lados ao quadrado, que é normalmente o que a gente faria numa prova. Ou você pode fazer também, dividir todo mundo por raiz de 4R, porque todo mundo tem raiz de 4R. Olha só, 4R, A mais B menos R, passo 2 para dentro, 4R vezes B, passo 2 para dentro, 4R vezes A. Então, se você dividir todo mundo por raiz de 4R, facilita a tua vida. Vai ficar raiz de A mais B menos R, mais raiz de B é igual a raiz de A. Aí, como já facilita. E aí, passando o raiz de B para o outro lado e levando os dois lados ao quadrado. Então, vai ficar assim. Raiz de A mais B menos R é igual a raiz de A menos raiz de B. Eleva os dois lados ao quadrado. A mais B menos R é quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. Olha lá, o A morre com A e B do outro lado. Sobrou, então, que o R é 2 vezes raiz de AB e o problema está morto, que é o que ele queria desde o início. Tá certo? Então é isso, ela é um pouco trabalhosa, difícil, não é tanto assim não. Bom, nessa questão aí, ela é uma questãozinha boa, né? Ela lembra muito a recorrência, né? Quer dizer, você com base em um dado anterior, você vai achando os dados seguintes. Então, por exemplo, ele disse aí no problema que o f de xy é igual a f de yx. Então, f de 21,12 é igual a f de 12,21. Mas ele diz também que o f de xx vale x, ou seja, qual é o objetivo? Tentar fazer com que esse 21, por exemplo, ou esse 21 na frente ou 21 logo depois na posição do y, que apareça o f de 12,12 ou apareça o f de 21,21. Né? Então aqui nesse caso é mais fácil para a gente aparecer o f de 12,12. Como? O f de 12 e o 21 é 12 mais 9. Tá certo? E quem é o f de 12, 12 mais 9? Basta você olhar para cá. Aplicar sempre isso aqui. Como é que vai ser então? Vai ser o x vale 12, né? E como aparece x mais y, não quer dizer que o y vai valer 9. Então vai ficar aqui 12 mais 9 sobre 2 vezes 12 mais 9 vezes o f de 12,9. Tá certo? E aí, olha o que acontece. Você não quer achar o f de 3,3? Se você quer achar o f de 3,3, você tem que ir fazendo isso, porque isso está fazendo com que vai caindo, né, a coisa. Era 21,12 e eu finalizei com a dependência de 12,9. Quer dizer, tá vendo como caiu? Então vai ficar f de 21,12 é igual a 21 sobre 42 mais 9, 51, né? Que multiplica f de 12,9. Então tá bom, agora eu vou buscar o f de 12,9. Aí faço a mesma coisa. F de 12,9 é igual a f de 9,12, que é igual a f de 9, 9 mais 3, que é igual, vamos lá, galera, que é igual a quem? X mais y, quer dizer, o x vale 9, o y vale 3. Então, é igual a 9 mais 3 sobre 2 vezes 9 mais 3, que multiplica, agora é o detalhe, multiplica f de 9 e 3, que o x vale 9 e o y vale 3. Está vendo como caiu de novo? Então, na prática é assim, você tem uma sequência e depois a gente vai pensar como é que faz para achar o f de xy geral. Então agora eu vou achar o f de 9,3.
f de 9, 3 é igual a f de 3, 9. F de 3, 9 quem é? É o f de 3, que é 3 mais 6. Então o x vale 3 e o y vale 6. Então vai ficar 3 mais 6 sobre 2 vezes 3 mais 6 vezes o f de quanto? 3, 6. Beleza? Tá quase lá, hein? Agora você já viu que vai chegar. E o f de 3, 6, esse tá tranquilo, porque esse é só fazer direto, né? É o f de 3, 3 mais 3. Não precisa nem trocar o f de 6, 3. Porque a gente só estava trocando porque o x era menor que o y. E quem é o f de 3? 3 mais 3. O x vale 3, o y vale 3. Então é 3 mais 3 sobre quanto? 2 vezes 3 mais 3 vezes, agora morreu, que é o f de 3, 3. Tá? Então é isso aí, tranquilo, né? Ou seja, como é que vai acontecer? Vai ser assim, o f de 21, 12 é 21 sobre 33 vezes o cara que vem depois. Então vamos lá. O f de 21, 12 é 21 sobre 33 vezes 12 sobre 21, que é esse camarada aqui, segundo, ó, deixa eu pegar aqui a canetinha, que já é esse aqui, 12 sobre 21 vezes o f de 9, 3, que é 9 sobre 12, então 12 sobre 21, vezes quanto? 9 sobre 12, tem que lembrar, né? 9 sobre 12, vezes 6 sobre 9, por quê? Aqui, ó. Aqui, ó, 6 sobre 9. 6 sobre 9, vezes o f de 3, 3. Então, isso aqui vai te dar 6 sobre 33, vezes 3, que dá, corta, 6 onzeavos. Então, bem difícil, né? Essa questão. Agora, o maior desafio dessa questão, porque alguém poderia falar, isso aí foi sorte, você foi tentando e foi vendo que caiu. Sim, mas o maior desafio é você conseguir chegar quem é o f de xy. Porque se você conseguir chegar em quem é f de xy, então você achou a fórmula geral para isso, que a gente chama lá de recorrência, né? Quem é o termo geral dessa recorrência aí, né? Pense nisso.